Diniz, eu queria te perguntar sobre dois jogadores, Rodrigo e Vinícius Júnior, Wellington Campos da Rádio Itatiaia. O que você quer do Rodrigo como meia? A gente sabe que ele começou assim no Santos, era 10. Não é só isso, né? Eu acho que é uma maneira de aproveitar já o bom momento que os dois vivem no Real Madrid. Eles têm jogado de maneira parecida, um pouco mais por dentro. Eles não têm jogado só de ponta esquerda, ele cai às vezes do lado, mas tem jogado de uma maneira mais centralizada, fazendo mais gols. E o Rodrigo é um jogador que tem, pela própria característica dele, um encaixe quase que perfeito daquilo que eu penso de futebol. Um jogador muito dinâmico, que tem um volume de movimentação extremamente grande nos jogos, muito técnico. Então ele não vai mudar muito a característica do Rodrigo do que ele vinha fazendo nos outros jogos, porque embora ele marcasse pelo lado, ele acabava jogando muito próximo do Neymar. E a entrada do Martinelli pode acontecer essas trocas, tanto do Vinícius Júnior às vezes terminar lá pelo lado, até o Rodrigo que também joga daquele lado. Então tem uma tendência de ter um pouco mais de volume de movimentos, de trocas posicionais, não só com esses três jogadores, mas com o próprio Rafinha também, que é um jogador que comigo, quando jogou os dois primeiros jogos, teve muita mobilidade dentro do jogo. Então a gente espera aproveitar ao máximo as características desses quatro jogadores para que a gente consiga criar dificuldade para as marcações adversárias. Fernando, bom dia ainda, né? Não é boa tarde. Eu vou começar perguntando, porque a gente teve acesso ao início ali, né, no aquecimento. Ontem a gente teve um acesso maior, mas hoje a gente reparou que você teve um papo ali com o Endrick, uma imagem muito legal, você dá um abraço nele, tem um tempo ali de conversa, e ele tem apenas 17 anos, então tudo muito novo para ele. Dá para ver, a gente te acompanha bastante no Fluminense, você sempre fala desse acolhimento. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como tem sido esses primeiros dias com ele, e também, se você puder, né, contar um pouquinho ali desse papo que você teve no campo. Primeiramente, bom dia a todos. O papo com ele, que já tinha conversado com ele logo na chegada. É um jogador muito especial. A idade que ele tem, conseguir produzir o que ele já produz, abre uma margem para a gente projetá-lo no futuro de uma maneira muito brilhante. Então ele vem por conta do mérito que ele tem e por conta do enorme potencial futuro que ele tem também. Diniz, nos últimos 10 anos a gente tem o Neymar, né, como protagonista sempre da seleção, né? A gente não vai ter o Neymar aí durante um bom tempo. Quem poderia assumir esse papel de protagonista do time? Eu sei que a gente ainda está em busca, o líder da equipe. Não é uma pergunta que eu saberia te responder. A gente tem uma geração extremamente talentosa que surgiu aí há dois anos atrás, mais ou menos, que muitos podem assumir esse protagonismo, mas é importante que a gente nem coloque esse peso. Ninguém precisa assumir esse protagonismo. Não existe uma necessidade. Os jogadores têm que se sentir leves e cada um fazer o seu melhor. Tem jogadores que se destacando muito no cenário mundial, jogando nos maiores clubes do mundo, como o Rafinha no Barcelona, o Rodrigo e o Vini Júnior no Real, e o Martinelli no Arsenal, o Gabriel Jesus no Arsenal. Então, de uma maneira natural, vai acontecer deles assumirem esse protagonismo. Mas eu não acho que ninguém tem que se preocupar em alguém assumir o papel do Neymar. Eu acho que eles têm que jogar de maneira descontraída e sendo eles mesmos para deixar que o jogo flua e que as coisas aconteçam de maneira natural. Filme Nakamura TV do Japão e Easy News. Na segunda-feira, CBF publicou as fotos de treinos regenerativos. E uma foto que está com Endrick, Vini e Rodrigo juntos, está sorrindo todo mundo, né? Essa foto, várias mídias utilizaram e fez sucesso. Independente de quem vai jogar como titular, o que você acha dessa situação que jovens jogadores estão despertando expectativa na mídia e no público? Acho que é natural esse interesse do público. São três jogadores também que
vão jogar juntos daqui a um tempo no Real Madrid, então acho que isso também é um motivo de interesse do grande público. Mas o Rodrigo e o Vinícius já são jogadores que estão cada vez mais sedimentados dentro da seleção, e o Endrick que está sendo acolhido, e também acredito que vai ter um futuro longo aqui dentro da seleção. Bom dia, Diniz. Rodrigo Fragoso, TNT Esportes. Diniz, em cima justamente dessas alternativas que podem ser criadas, que podem ser colocadas, utilizando um esquema que tem o Rodrigo e o Vini mais à frente, o Martinelli e o Rafinha abertos, você pensa em que tipo de evolução, voltando um pouco na partida contra o Uruguai, que foi uma partida em que ofensivamente a seleção teve dificuldade para gerar jogo, para gerar volume. Essa alternativa que você trabalhou aqui, o que ela vai entregar de positivo para melhorar aquele rendimento? Então, o jogo do Uruguai, de uma maneira quente, como logo depois do jogo, existe um olhar, ele é mais negativo até do que foi a partida. Quando você vai fazer uma análise mais técnica do que aconteceu no jogo, a gente teve algumas coisas muito positivas e algumas coisas de fato muito negativas, e coisas importantes negativas, que a gente teve, principalmente no primeiro tempo, a gente foi muito inofensivo na parte das conclusões. A gente não finalizou no gol, e a gente jogou muito pouco também, até com cruzamentos, sem volume de escanteio. Só que na primeira parte da construção, a equipe teve um domínio muito interessante do jogo. Isso foi o que a gente fez de bom e também marcou muito bem. Porque o Uruguai tem um time bastante forte e eles também pouco conseguiram finalizar. Mas a gente, naquele jogo, não é por conta das mudanças que a gente ia melhorar. Se tivesse aqui o mesmo time que jogou lá, a gente também ia melhorar, porque faltou muita profundidade naquele jogo e muita agressividade. Então, uma coisa que a gente vai melhorar, assim, não dá para atribuir a melhora, caso ela ocorra, por conta só dos jogadores que vão entrar. Se fosse o mesmo time, certamente a gente ia fazer correções, porque ficou muito claro, já no dia do jogo e depois fazendo a análise de vídeo, o que faltou no time. Então, existia uma tendência da gente melhorar, porque a gente jogou daquele jeito naquela partida, mas os outros 3 jogos não, nem contra a Venezuela e nem contra a Bolívia, principalmente. A gente teve um volume de ataque, de finalizações muito grande, mesmo com aqueles jogadores. Então, a mudança que vai ocorrer, eu reafirmo, não é por conta só das alterações que a gente teve que fazer, é por conta da mudança de mentalidade que a gente pretende implementar para esses 2 próximos jogos. Oi, Diniz, aqui atrás é Marcelo Marinho da Litoral News. Você falou um pouquinho de como esses 3 momentos, das 3 listas que você trouxe, trazem uma bagagem para essa nova data FIFA, tanto na questão da relação humana, tanto na simulação dos conceitos táticos. Mas a gente tem uma lista de jogadores que estão vindo pela primeira vez, tem atleta que tem a data FIFA, como é o caso do Emerson, tem atleta que teve as 3 datas junto com você. Como é que faz para equiparar, se é possível equiparar o nível de assimilação desses atletas? E se me permite, essa escalação que a gente viu tem um pouco disso, priorizar quem já está há mais tempo trabalhando, quem está há mais tempo assimilando, e a garotada que está chegando agora, segurar um pouquinho para entender um pouco mais dos seus conceitos? Obrigado. Obrigado. Não, eu acho que a tentativa de colocar os melhores em campo, e isso é a primazia da convocação e do trabalho, é tentar convocar os melhores e tentar colocar aquilo que eu acho que tem de melhor no jogo, isso individualmente, tecnicamente. E depois disso, aqueles jogadores que já assimilaram um pouco mais os conceitos, tendem a ter um pouco mais de facilidade para desenvolver a ideia. E que nesse caso aqui, eu acho que meio que casou as 2 coisas. Os jogadores estavam sendo convocados de uma maneira com mais rotina, eles acabam tendo um pouco mais de informação, e ao mesmo tempo são jogadores que estavam sendo convocados por estarem vivendo consistentemente um grande momento. Então, acho que junta as 2 questões, tanto a maior convivência com os conceitos táticos, quanto com a capacidade que eles têm demonstrado nos clubes já num período um pouco mais longo. E os jogadores que estão chegando, obviamente, que você tendo um corpo de jogadores que entendem mais os conceitos, eles vão acabando passando para os jogadores que estão chegando, além dos vídeos e das conversas pontuais que eles têm comigo. E vale lembrar que quando a gente fala de 3 convocações, foram 4 jogos, e praticamente
sei lá, 18 dias de convivência. É muito pouco. Então não é uma coisa, não tem escala aí, não tem um volume grande, mas existe uma tendência gradual da gente ir adquirindo cada vez mais conteúdo tático e disseminar isso entre os jogadores, mas é uma coisa que conforme o tempo vai passando, a tendência é de evolução. Tá valendo. Aqui, Diniz, tudo bem? Pedro Torre, ESPN. Voltando um pouco à questão assim do Endrick, ele está muito nos holofotes, né? Vem há muito tempo nos holofotes. É um jogador que está maturando lá no Palmeiras com o Abel e tudo mais. Essa convocação, quanto você acha, você que tem muito trabalho em formação de jogador, com enfim, Bruno Guimarães, aqui o João Pedro também já falaram bastante de quanto você foi importante na formação deles. Quanto você acha que você pode contribuir também na formação de um garoto ainda de 17 anos, com toda esse holofote que o me destacou, é uma foto dos 3 do Real Madrid, do futuro trio do Real Madrid, mais dar minutagem para ele em alguns jogos, o ambiente, o que você acha que pode contribuir, papo no dia a dia, na formação do Endrick, por favor? Não, eu acho que é tudo isso. Eu também vou contribuir o máximo que eu puder, mas com as limitações que a gente tem do tempo, e tem aqui 24 jogadores para receber atenção também. Eu acho que ele está sendo muito bem nutrido de boas informações do Palmeiras, com o Abel e com todo o staff, e por conta disso, que eu acho que a idade dele está tendo esse grande momento, e por conta desse momento ele veio para a seleção, e o que eu puder contribuir com ele, eu vou contribuir. E conversando, eu acho que a gente tem uma das coisas baixar um pouco a expectativa, que ele não tem que ser um jogador pressionado. A expectativa cria, assim, do lado de fora, mas ao mesmo tempo a gente não tem que ficar esperando tudo do Endrick agora com 17 anos. O que eu vejo no Endrick é um potencial gigantesco. Ele pode, no futuro, se tornar um daqueles jogadores lendários do show brasileiro. Mas isso só o tempo vai confirmar. E a gente não tem que botar, embora isso seja tá na perspectiva da gente, não procurar deixar o Endrick leve, que é a melhor maneira dele conseguir produzir e atingir esse nível que todo mundo quer, dando segurança para que ele seja ele mesmo. Ele não tem que mudar, ele não tem que se sentir sobrecarregado. É tentar tirar um pouco essa carga e deixar ele cada vez mais robusto emocionalmente para ele enfrentar esses desafios que ele vai ter pela frente. Porque é muito difícil ser jogador, muito difícil ser jogador de time grande, é muito difícil ter só 17 anos e ter toda essa expectativa em cima dele. Eu espero, nessa convivência nossa, se eu fosse escolher uma coisa para passar para ele, um pouquinho que seja, é que ele consiga cada vez mais só ser ele mesmo, ser um garoto de 17 anos, muito talentoso e que adora jogar futebol.